Graça e paz, estamos iniciando o nosso estudo de Apocalipse, iniciando de hoje, porque na verdade estamos terminando, concluindo o estudo de Apocalipse que temos feito durante todo esse tempo, né? Então chegamos finalmente ao capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, quando nós chamamos esse estudo de Maranata. O que significa Maranata? Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É um desejo, uma expressão de desejo de que o Senhor Jesus esteja retornando assim como ele prometeu. Que assim seja. Que assim seja. Vem, Senhor Jesus. Estamos, então, no último capítulo de Apocalipse, né? Foi uma jornada enorme, né? De praticamente um ano, 10 meses pelo menos, estudando o livro de Apocalipse, o que foi muito, muito bom, realmente, de fato, maravilhoso. Nós vamos iniciar com uma oração, como sempre fazemos. Eu quero pedir a Samara que faça uma oração nesse momento, iniciando o nosso estudo. Amém. Senhor, obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos de estudar o livro das Revelações, né, o livro do Apocalipse, um livro de tanta esperança, de tanta alegria, de tantos ensinamentos e também de preparação, né, que a gente possa ver o que vendo o que Deus preparou, possamos nos preparar para os momentos alegres e os momentos de dificuldade também. Senhor, abençoa esse estudo, que nós possamos ouvir e absorver os teus ensinamentos e nos alegrar com a tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de iniciarmos, eu quero incentivar você a participar. Então, você que está aqui comigo na sala do Meet, quero deixar o meu abraço aqui para todos, né, para a Vitória, que está aí fazendo todo o trabalho de transmissão e também de intermediação dos comentários. Um abraço aí para Rosana, para Samara, também estão aqui. A Anne, o Breno, o Robson. Muito bem, vocês são muito bem-vindos aqui na sala. Participem quando quiserem, basta abrir o microfone, dar um alô e falar aqui a qualquer momento. Também o meu abraço para você que está acompanhando pelo YouTube. Fica à vontade também para fazer a sua participação. Só que quem está no YouTube vai fazer a sua participação de forma escrita. Manda um comentário, né? E a gente vai estar, quando você fizer o seu comentário, a gente vai estar lendo o seu comentário. Se for uma pergunta, vamos estar lendo e buscando responder essa sua pergunta com a graça de Deus. Amém. Então vamos à leitura de Apocalipse, capítulo 22, que diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas.
Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba água de graça, água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. A graça do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, veja que desfecho maravilhoso deste livro profético, né? Um desfecho tremendo, um grande finale realmente maravilhoso para toda a igreja, para todos nós. E ele começa falando, né, que o anjo lhe mostrou o rio da água da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, claro como o cristal. O rio da água da vida, também esse rio que desce do trono de Deus, ele é descrito também em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 e 12, 1 a 12, que nós vamos ler aqui. Que diz assim: o homem levou-me, Ezequiel falando, o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente.
o leste. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela parte norte, e conduziu-me para o lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia, traz saúde para a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do grande mar. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Muito bem. Você deve observar que esse rio descrito em Apocalipse é exatamente o mesmo rio descrito em Ezequiel. Obviamente, eles viram o mesmo rio e a descrição foi a mesma, né, por estarem vendo o mesmo local. Com algumas diferenças pequenas, mas é o mesmo local. É como se eu fosse até um determinado lugar, fizesse uma descrição do que eu vi, se fosse no mesmo lugar, talvez a descrição que você faça seja um pouquinho diferente, mas dá para entender que estamos falando do mesmo lugar. Então, meus irmãos, é um rio que produz vida, é um rio que produz fartura, é um rio que ele alegra a cidade de Deus, é um rio maravilhoso, que onde está, nas suas margens, a árvore da vida. Um rio que produz árvores que dão fruto, folhas que são remédio para as nações. Esse rio é Jesus Cristo. Esse rio é ele, é o mestre, e a árvore da vida também é ele. E os ramos somos nós. Os frutos somos nós. As folhas somos nós.
é o resultado dessa obra maravilhosa do rio. É a igreja que vem para a cura das nações. Em Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós. E nós em Cristo. Cristo e nós. Nós e Cristo. O cabeça e o corpo. Juntos. Fluindo, caminhando por esta terra. Vamos trazendo saúde para esta terra. É Deus agindo através de nós. E gerando muito fruto. Gerando uma pescaria maravilhosa, né? Ele fala de muitos peixes sendo pescados. Fala de gente que vem conhecendo a Jesus, gente que vem para conhecer a Cristo através do fluir desse rio em nós. Então, irmãos, esse rio já está fluindo nessa terra, mas obviamente nós estamos falando aqui de um fluir pleno, de um fluir que vem da cidade de Deus, do trono de Deus, que é pleno, porque nós vamos percebê-lo totalmente nessa época, mas hoje o rio do Senhor já flui pela igreja e através da igreja sobre esta terra. Então, veja as maravilhas do que o Senhor está falando aqui. Mas haverá o tempo aqui, quando for estabelecida a Nova Jerusalém, em que esse rio estará fluindo e que esses 12 frutos da árvore, nos 12 meses, né, estarão alimentando e curando as nações. E nos alimentando na sua presença. Nós vamos nos alimentar do Senhor, nós vamos viver dele. Ele será totalmente o nosso sustento, a nossa vida, a nossa glória, a nossa vitória para sempre. Amém? Até aqui, tudo bem? Amém. Gi, eu queria só lembrar um texto que você citou aí nas suas palavras. Rapidamente, foi o Salmo 46, né, que diz, pois eu fechei a Bíblia, olha, na hora de... Mas o Salmo 46, ele diz que existe um rio que sai do trono de Deus, né? Daqui há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Então aqui você já vê também o salmista falando desse rio, né, que banha a cidade de Deus. E eu acho interessante a gente meditar nessa questão de que dos frutos, né, e das folhas da árvore, o fruto para o alimento, a folha para a cura dos povos. É muito importante a gente meditar nisso num tempo que a gente vive de tanta enfermidade, né? Quando a gente se vê apavorado, o mundo todo aí amedrontado diante das doenças, ameaça de doenças, de pandemias, ameaças de todo tipo, e quantas de nós que temos nossos familiares, às vezes nós mesmos acometidos de doença. Quando você está doente, você sabe que as suas forças são minguadas, né? E ninguém gosta de estar doente. E a enfermidade é sempre um momento de fraqueza, é um momento que nos faz parar as nossas atividades, é um momento de que a gente deixa de contribuir, né, muitas vezes produtivamente e também para o reino de Deus. E a enfermidade, ela coloca a ameaça da morte, né, sobre as nossas cabeças também. E sem falar nas enfermidades também da alma, né, as tristezas, as angústias, a depressão, o pânico, todas essas doenças que nós temos vivido, as tristezas profundas da alma,
que nós temos passado nesses dias, os infortúnios que têm perturbado as nossas mentes, os medos, tudo isso coloca numa panela só, toda essa espécie de doença e de enfermidade, ela vai ser tratada, ela vai ser curada definitivamente. É isso que o Senhor está dizendo de maneira simbólica, né? Por essas folhas da árvore, elas vão curar completamente. Nós não vamos, né? Nós, nesse tempo da consumação de todas as coisas, nós não vamos mais sofrer, gente, de todos esses males que tanto nos apavoram, todas essas coisas que nos oprimem, né? Todas essas doenças, tanto do corpo quanto da alma, elas vão estar definitivamente vencidas, porque o Cordeiro de Deus, Cristo, que é essa árvore, ele vai trazer cura para nós, né? Acho que o Breno escreveu alguma coisa aqui sobre as doenças emocionais, mas foi tão rápido que passou, eu não consegui ver. A gente vai comentar já já. Muito bem, pois é isso que eu queria, só isso que eu queria ressaltar, o fim dessas enfermidades, né? A cura dos povos, a cura definitiva. Tanto que está aqui, a cura, né? Está definida mesmo assim como sendo, não é qualquer cura, é a cura definitiva que o Senhor vem trazendo para nós. O Breno disse sim, Rosana. As doenças emocionais têm um peso muito grande na vida do ser humano. De repente, impede de acreditar e de se aproximar de Deus. Com certeza. E ainda geram as doenças físicas também, né? As doenças psicossomáticas são isso, né? O nosso corpo recebendo aquilo que a alma não conseguiu resolver, né? Até porque nós somos um só, né? As doenças da alma, elas produzem doenças no corpo, e as doenças no corpo produzem doenças na alma também, né? Muitas doenças emocionais são fruto das doenças do corpo, né? O sujeito está doente ali, ele pode ficar emocionalmente doente também. Então, nós somos um ser completo, né? A gente separa as coisas por conta da didática, para a gente entender, mas na verdade é tudo junto, né? Na verdade, tudo faz parte da mesma pessoa. Claro que a morte, ela separa o corpo, né, da alma, mas depois a ressurreição vai juntar de novo. Muito bem. Próxima afirmação do texto diz: já não haverá maldição alguma. Já não haverá maldição alguma. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, se hoje já está determinado, estabelecido o fim de toda maldição em Cristo, na consumação, que o Apocalipse ele fala da consumação, ou seja, do fim, ou da concretização de todo o plano de Deus. Então, neste tempo, aí é que realmente não haverá nenhuma manifestação de maldição sobre nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, inclusive a Terra, né? O planeta, a natureza, a criação, animais, redimida, né, da maldição que o homem colocou. Exatamente. Muito bem lembrado, né? Não haverá Você sabia que a Terra foi amaldiçoada? Você sabia que a criação foi amaldiçoada por conta do pecado? Pois é verdade. Então, toda a Terra passou a produzir espinhos, por exemplo. Sabia que não produzia espinho? Não tinha espinho, né? Olha só, o espinho é fruto da maldade, resultado do pecado. Assim como também
tantas outras coisas, né, que definharam, né, que foram morrendo em virtude do pecado. Próxima afirmação, que está lá no texto de Apocalipse 22. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Você parou para pensar nisso? Esta cidade desce do céu, ela é acoplada na terra, ela toma o seu lugar na terra, e ela é a conexão entre o céu e a terra, e o trono de Deus estará lá. Deus governa toda a terra, todo o universo, não só a terra. Mas pare para pensar que o trono de Deus, ele não está dizendo que será um escritório da representação de Deus na terra. Ele está dizendo que o trono de Deus vai ser estabelecido na terra, na cidade, nessa cidade, que é terra, mas é céu, né? É a conexão da terra com o céu. Isso é maravilhoso, você pensar num negócio desse, né? De que nós teremos o privilégio de alguma forma, receber o trono de Deus aqui. Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro. Salmo 27, versículo 4. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, é esta conexão que nós vamos ter todos os dias. Nós vamos habitar na morada do Altíssimo, que será aqui, né? Ele terá o seu... Claro, Deus está em todo lugar, mas é muito representativo a sala do trono, o lugar do trono de Deus, lá onde estão hoje, né, os 4 seres viventes e tudo. Então haverá essa conexão muito, muito próxima, muito clara entre o céu e a terra. Próxima, continuando a leitura do texto de Apocalipse 22. Não haverá mais morte, errado. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Segundo Samuel 22:29 diz: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me nas trevas. Ele estará nos iluminando todos os dias. Não haverá necessidade de sol, porque a glória do Senhor irá brilhar sobre nós. Maravilhoso isso. Continuando. Eles reinarão para todo sempre. Segundo Samuel 7:16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus falando aqui a respeito da dinastia de Davi, de onde vem o Senhor Jesus, e que estendeu esse reinado à igreja, porque a Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, aqueles que creram em Jesus, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então, nós reinamos e reinaremos. Ele diz que estabeleceu em nós um reino e um sacerdócio. Então, nós reinaremos e serviremos com ele e a ele para sempre. Eis que venho em breve, continuando Apocalipse 22. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho em breve. Ele afirma isso nesse texto, né? Eu venho em breve.
Ah, pastor, depois que ele disse isso, já se passaram quase 2000 anos. É verdade. Mas o tempo do Senhor é diferente do nosso. Nosso tempo é o Cronos, né? Falamos bastante sobre isso ontem com os homens. Nós estamos limitados no espaço e no tempo da Terra, que, que é medido em função da rotação da Terra, do tempo que ela demora para girar em torno de si mesma, são os dias, do tempo que ela demora para girar em torno do Sol, que é um ano. Então, tudo está em função da própria Terra. Então, tudo isso perde o sentido se não fosse a Terra. Então, para quem está fora da Terra, ele olha assim e diz, não, um ano não necessariamente é assim. Então, a Bíblia diz que para Deus, um dia é com 1000 anos, e 1000 anos é com um dia. Então, quando ele disse, eis que venho em breve, para ele, ainda nem se passaram 2 dias. E a história bíblica antes de Cristo, ela tem aproximadamente 4000 anos. Se nós considerarmos que a história depois de Cristo tem aproximadamente 2000 anos, então nós podemos entender que está muito próximo, mas muito próximo à vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele diz que nós podemos saber a época, assim como a gente olha para uma árvore e sabe a época da manga, por exemplo. Você não sabe o dia que a manga vai amadurecer, você vai poder comer, mas você sabe que está na época, porque você começa a ver a florada, você começa a ver a manguinha crescendo, você sabe, essa manga está chegando. Vai dar muita manga, o pé está carregado. Então, nós não sabemos exatamente o dia da volta do Senhor e nem temos interesse em marcar isso. Os que marcaram foram envergonhados ao longo da história. Mas nós temos muitas evidências de que está próximo. E nós podemos ver pela época de que o 7º dia está chegando. O 7º milênio está chegando da história bíblica. E eu creio que esse será o dia do descanso, o dia das bodas, o dia do reinado do Senhor com o seu povo. Amém. Eu queria também comentar um pouco nesse versículo 7, porque nesse capítulo, ele tem duas bem-aventuranças, né? E nesse versículo 7 aqui está o primeiro, né? O bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É muito importante quando aparece na Bíblia, né, esse bem-aventurado, Deus está chamando a atenção da gente para o segredo, né, uma coisa importante, uma atitude importante que a gente tem que ter para experimentar as grandezas de Deus, as realidades de Deus. Então aqui ele diz que é feliz, é bem-aventurado a pessoa que guarda as palavras da profecia deste livro, né? Guardar no sentido de reter, de atentar para essas palavras, obedecer também no sentido de obedecer, né? Bem-aventurado, feliz aquele que obedece, aquele que segue, aquele que atenta para as advertências que foram colocadas nesse livro. Nós vimos ao longo do Apocalipse que o Apocalipse é um livro que fala de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, um livro que ele chama a atenção para a igreja na questão da santidade, porque é essa santidade que o Senhor espera ver na sua igreja no último dia, né? E aqui ele reafirma, né, nesse versículo 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, ou seja, que leva essa profecia a sério, né, que busca viver segundo essa profecia.
Isso é algo que tem que nos chamar atenção para o nosso viver, né? Para o nosso viver diário diante do Senhor, porque Ele vem sem demora. Amém. É verdade. Muito bem. Para terminar esse ponto aqui, ele vem sem demora. Atos, capítulo 1, versículo 11, que diz: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Jesus subiu na nuvem, o pessoal ficou olhando para o céu. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Graças a Deus. Né? Então, esse mesmo Jesus estará de volta em breve. Né? Amém. Próximo. Adore a Deus. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Sou servo dele com todos aqueles que creram no Senhor. Logo depois a gente vê que esse anjo é o próprio Jesus falando, né? Pelo que ele diz. Porém, nesse momento, ele como se apresentando como anjo, ele está remetendo ao eterno toda a adoração. Então, ele não quis receber essa adoração por quem ele estava ali representando, né? Como anjo. Depois ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Então, quando ele fala isso, não fica claro, né, quem ele é. Mas ali, como ele estava sendo apresentado como um anjo, então não cabia a adoração. Engraçado que João, desde o começo do livro, que ele vem caindo nessa mesma situação, né? Ele se entusiasma tanto com aquilo que ele está vendo, ele se maravilha tanto que ele se ajoelha e quer adorar. E é o tempo todo repreendido. Ei, rapaz, não, você só vai adorar a Deus, não vem adorar a mim, não. Um homem experimentado na fé, na palavra, um apóstolo, né? Mas ele, diante da grande glória do Senhor, ele só pensava em adorar o primeiro ser que ele via na frente, né? Então, é maravilhoso isso, né? Lucas 4:8 nos diz: Jesus respondendo lá na tentação, né? Disse: vai-te para trás de mim. Essa frase é exatamente aquela do latim, vade retro, né? Vai-te para trás de mim. Né? Satanás. Porque tem gente que diz vai de reto, né? Vai de reto, não. Pois é. Não é assim. Vade, né? Vade retrovisor, né? Para trás. Olha para trás. Então, vai para trás, Satanás. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, o Senhor está dizendo para João a mesma coisa aqui, ó, adoração somente para Deus, somente para Deus. Pastor, eu não quero mandar Satanás nem para trás de mim, não, que eu não quero ele atrás de mim, não, viu? Eu mandar ele para longe. Muito boa, muito boa, muito boa. Mas é o Senhor quem disse, né? Ele vai-se embora. O Robson, em bom latim, né? Está dizendo aí, vá-se embora. A Bíblia diz que a gente não deve nem ter muito papo com ele, não. É para correr mesmo para longe, né? Correr para longe. Bom, vamos em frente. Não serve. Opa. Mal. Eu leio aqui os comentários do YouTube.
para a gente não acumular, assim, temos vários comentários aqui dos irmãos falando sobre aquela árvore, né, que a gente falou no começo, a Claudine, que as folhas da árvore da vida é Jesus, que serve para a cura das nações. E o Diácono Luiz colocou quão grande é a sabedoria de Deus. O Robson estava aqui concordando com a Claudina também. Realmente a cura é Jesus, cura todas as doenças físicas e feridas da alma. Aleluia. Amém. Tá bombando aí, hein, o YouTube. Maravilha. Inclusive, pessoal, vamos fazer uma onda aí de inscritos no nosso canal. Depois você manda aí pros... Vamos mandar, viu, Vitória e Samara aí. Vamos ver o link do nosso canal no YouTube, né? Pra gente jogar no WhatsApp e mandar assim para todos os nossos contatos, o pessoal se inscrever no canal da igreja. Não custa nada, eles não vão ficar recebendo um monte de notificação, nem vai atrapalhar a vida de ninguém, pelo contrário, vai abençoar. Então, vamos ver se a gente duplica pelo menos o número de inscritos, né? A gente chega aos 500 inscritos aí em breve, que vai ser bom para nós e bom para quem se inscrever, se Deus assim permitir. Muito Gi, bem. Pois não, pode falar. eu queria lançar uma pergunta para o pessoal aí, que daqui a pouco você responde. Eita. Se as pessoas sabem o que é galardão, o que é galardão, vai falar aí na frente. Eita, quando chegar lá, né? É. Quando chegar lá, Aí, vai. aí Mas eles quem vão souber. respondendo. Quem souber vai respondendo aí no YouTube ou aqui no. Ok, olha aí, o Robson já começou. Vão respondendo aí, pessoal. Vão respondendo o que é galardão. Quem souber vai ganhar o prêmio. O prêmio vai ser eu dizer aqui, parabéns para você. Pronto. Muito bem. Não cede as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Opa! Então, essas palavras não são para ser seladas. O que é selado? O livro selado ele não podia ser lido. Se ele está dizendo que é para não selar, quer dizer, em outras palavras, proclame, libere para todo mundo que quiser saber, tomar conhecimento das palavras deste livro. Salmo 96, versículo 2, diz assim: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Né? Anunciai a sua salvação. Anuncie a salvação do Senhor. Anuncie o Evangelho. O Evangelho, as palavras do Senhor devem ser anunciadas, devem ser proclamadas. Né? Elas precisam estar abertas para o acesso de todos, para que todos possam conhecer a Jesus. E essa é nossa função, é função da igreja. A Bíblia diz que os anjos pediram para fazer isso, mas o Senhor não permitiu. Ele disse, não, é deles essa função. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, o que nós estamos vendo aqui é o Senhor dizendo assim, olha, aquele que é sujo, suje-se mais. E o que está limpo, limpe-se mais. Ou seja, cada um progrida naquilo para o qual foi chamado, aquilo que você pratica. Obviamente, ele está falando para a igreja, e a igreja é daqueles que estão se santificando, concorda comigo? Então, ele está falando aqui de uma forma dura,
Mas ele está falando é para aqueles que estão se santificando. Ele diz, não olhe para quem está lá fora, deixe eles se sujarem cada vez mais. Olhe para você. Se você é daqueles que está se santificando, então prossiga se santificando, prossiga nesse caminho, desenvolva a sua fé, desenvolva a sua salvação, né? Esforce-se para viver esta vida, né, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nessa tradução que eu li, ele fala em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu até prefiro aquela outra tradução que diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Porque santidade nos dá uma impressão de ponto final, de estado final, enquanto que santificação nos dá uma ideia de processo. E nós sabemos que nós estamos em processo, apesar de que podemos dizer que somos santos, porque já fomos separados para um propósito, separados para Cristo. Isso chama-se santidade, né? Somos santos, separados. Mas sabemos que estamos em processo de santificação e seremos plenamente santos no dia do Senhor. Então, é bem interessante aqui, mas o importante é você entender que aquele que conhece Jesus deve se manter em santificação, deve continuar desenvolvendo a sua salvação, prosseguindo em conhecer a Cristo. Tem um comentário do de Carson, ele diz que é até uma espécie de ironia, né? Esse texto é um pouco assim irônico, né? Quando ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Mas ele diz que isso procura ressaltar que nos últimos dias, como já está dito, acho que é lá em Timóteo, nos últimos dias as pessoas elas vão se posicionar. Nós vimos isso aqui mesmo no Apocalipse. O mal, ele vai se posicionar a favor do mal, claramente. As coisas não vão ficar nos últimos dias mais assim veladas, mas cada vez mais as pessoas vão se posicionar de um lado e de outro, ou por Cristo ou contra Cristo. Não vai ter coluna do meio, vamos dizer assim. Então isso é um movimento, né, que tende a crescer. É o justo se tornar cada vez mais justo, né, e aparecer assim, e ficar muito claro esse posicionamento pelo Senhor, pela verdade, enquanto o injusto, ele vai se posicionar pela sua injustiça, e a sua injustiça será defendida claramente, em alto e bom som, né? As coisas vão se mostrar realmente, as pessoas vão se mostrar como realmente elas são, né? Não haverá máscaras nesse sentido aí, as Você coisas está vão dizendo que vão ser mais definidas as coisas. definidas, exatamente, mais definidas. A gente hoje não sabe bem quem é o justo, quem é o injusto, né? Vai ficar assim bem claro Sim. essas coisas, né? Ok. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E chegou a hora do galardão, Rosana? Chegou a hora do galardão, olha aí. Ó. A minha versão diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É porque às vezes cria uma confusão na cabeça das pessoas, né? Ah, ele vai retribuir segundo as obras, e a salvação não é pela fé, então como é que entra as obras aqui, né? Então é bom a gente entender o que é esse galardão. O que é galardão? As pessoas responderam, viu? Então vamos ouvir aí quais são as respostas. A gente tem aqui no Meet, o Robson respondeu, é tipo uma recompensa, e o Breno falou a mesma coisa, eu conheço como recompensa. No YouTube, deixa eu ver quem respondeu. Rapaz, a recompensa ficou fixo mesmo, já que o Luiz colocou recompensa divina, exclamação.
Claudina colocou, é a recompensa ao servirmos. Toninho colocou recompensa valiosa. Hum, Giacomo Luiz ainda complementou e botou assim, em outras palavras, não herdarão o reino de Deus? Acho que isso é uma pergunta sobre o tópico passado. Depois vocês isso, respondem. com certeza. Mas todo mundo foi aí na recompensa mesmo. Tá todo mundo no KNVI aberto. É, ficou fácil. Mas é sobre sem santificação não verão a Deus, é isso mesmo, não entrará no reino de Deus, né? Significa isso. Mas voltando aqui para a recompensa, Vitória, abre, por favor, no Google, dá um Google aí, galardão, significado. Galardão, significado. E leia para mim que você vai ver exatamente o significado aí de galardão. Muito bem. Enquanto a Vitória vai ler aí, eu vou ler 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Não tinha ligado o microfone, aí não ia dar certo, né? O Google diz assim: galardão, recompensa por serviços valiosos. E no sentido figurado é prêmio, homenagem, glória. Muito bem. Você quer dizer que que já teve gente aí que deu o Google antes da gente aí, né? Olha aí, serviços valiosos, né? Mas homenagem, prêmio, todo mundo sabe bem o que é, né? Então é aquilo que você alcança, ganha, porque chegou no final da carreira, né? Pode ser uma medalha, pode ser um troféu, pode ser um prêmio em dinheiro, mas você foi num concurso, foi numa disputa e você chegou lá, né? De alguma forma. Então, o galardão é isso. É algo, presentes que Deus vai nos dar, porque ele diz que está com esse galardão já pronto, né? Ele disse: a minha recompensa, o meu galardão está comigo. Ele já está com esse galardão lá no ponto, na mão dele. O presente já está feito, já está empacotado. Aí ele diz: e eu darei, né? Retribuirei a cada um. Quer dizer, isso aqui ele não está falando de salvação, deixemos claro, mas de prêmios, de medalhas, vamos dizer assim, de presentes que ele vai dar. Joias na coroa. Joias na coroa, né? Como dizia a vozinha. Mas, assim, de prêmios que ele vai entregar a cada um de acordo com a sua participação no reino aqui na Terra, tá? Então, eu já corri algumas corridas de rua e eu tenho a medalha de cada uma delas. Por quê? Simplesmente porque eu completei a prova. Então, a minha medalha, ela tem um valor, né? Poxa, você completou a prova. Mas os primeiros colocados, eles têm uma medalha diferente, eles ganham também um troféu e ganham um prêmio em dinheiro. Então, o galardão, o prêmio desse pessoal que chegou lá na frente é maior do que o meu. O meu é um prêmio de participação. O que o Senhor está dizendo aqui, de uma forma que a gente compreenda, e aí nós não vamos saber exatamente o que é, mas tem muitas ideias, mas ninguém sabe o que são esses galardões. Mas o fato é que alguns vão receber esses galardões, outros não, né? Alguns vão receber uma medalha de participação, outros vão receber um prêmio maior.
pelo que fizeram. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o galardão do apóstolo Paulo será muito maior do que o meu, se é que eu vou ter algum. Então, mas ele tem, aí nesse caso, ele tem uma carreira que todos nós reconhecemos. Nenhum de nós iria dizer assim, eu queria esse aí do Paulo, né? Ninguém vai ter coragem de dizer isso, nem aqui na terra, quanto mais lá no céu, né? Mas o Senhor vai galardoar cada um de acordo com a carreira que ele correu nesta terra e como ele usou o seu corpo, né? Diz aqui, como é que ele se comportou nesta terra. Eu não sei, Rosana, Pastor, se está bem explicado eu aí. acho que ficou muito bem explicado. Agora eu tenho uma teoria que eu não sei se é válida essa teoria, mas eu creio que o galardão ele tem a ver com o que a gente exercitou aqui, certo? O galardão ele vai ser o quanto a gente vai poder desfrutar de Deus à medida, porque Deus é um ser infinito. Então, assim, nossa felicidade lá é desfrutar dele, da presença dele. E eu acredito que a gente vai desfrutar mais na medida de que a gente, aqui na Terra, buscou mais e se exercitou mais nisso, espiritualmente. O que se exercitou menos, ele vai ter, vamos dizer, menos capacidade de desfrutar lá no céu desse Deus maravilhoso. Então, para mim, o galardão tem a ver um pouco com isso. É você treinar hoje, é você buscar hoje a Deus, porque você é como se você estivesse exercitando seus músculos espirituais para o que você vai viver lá. Então, se você não fez aqui, lá você não vai ter como fazer. Eu já ouvi muita gente dizer assim, olha, louve, porque lá no céu você vai viver cantando, vai louvar, o que você vai fazer o tempo todo é louvar a Deus. Então é mais ou menos nesse sentido. Poxa, se você não gosta de louvar a Deus aqui, lá você vai louvar sim, mas você vai ter muito menos condição, sua seu ser vai estar muito menos aberto a isso, muito menos do que outro que já começou desde aqui a caminhar com Deus, a louvar, a engrandecê-lo, né? Assim, você vai ter muito mais absorção desse prazer lá, porque você já exercitou aqui no corpo. É uma teoria. Sim, amém. Eu acho que tá junto, né? Tá junto isso. Vitória? Sim. Só para avisar, Robson se despediu que foi para a aula. Mas, assim, o que eu queria falar mesmo é que surgiu uma pergunta aqui no YouTube, que se essa é a coroa da vida, olha só, é a mesma coroa da vida? Será que não tem uma diferença? Você pode responder isso aí? A A coroa da coroa da vida, vida ou galardão? a coroa da vida, ela é falada assim, ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Então, coroa da vida, ele está falando exatamente da salvação, né? Não do galardão. Agora, tem a teoria de que tem uns coroas com mais pedra, outras coroas com menos pedras, né? Pedras preciosas. Aí, como tudo é simbólico, né? Você não vai receber uma coroa e tá na cabeça, né? Você não está imaginando que vai ser assim. Então, de fato vamos dizer assim, todos vão ter a salvação, mas não tem uns que vão entrar tipo chamuscado, assim, na entrada já, assim, chega a sair a fumaça dele entrando, né? No céu, mas ele entra junto com todos. Mas alguns serão premiados, alguns vão ter uma participação diferente. Pode ser pelo que a Rosana falou, mas com certeza aqueles que praticam as disciplinas espirituais aqui na Terra também fazem algumas coisas diferentes, né, na sua vida. As suas obras representam aquilo que eles vivem, aquilo que é no seu coração. Então, por isso que é mais fácil a Bíblia dizer o seguinte: você vai ser recompensado pelas suas obras. Então é pelas obras. Não, mas as suas obras são relativas ao seu coração, à sua vida. Então, tudo isso faz parte, a vida com Deus, a vivência com Ele, a adoração a Ele,
e as nossas obras aqui nessa terra, né? As obras para as quais nós fomos criados para andar nelas. Quando Paulo compara a sua vida cristã com a corrida, né? Ele fala de uma coroa no final também, né? Essa coroa, ele está fazendo uma comparação que daquele que se converteu, correu a carreira e no final ele vai receber essa coroa, né? Que é a da salvação realmente. E aí o galardão seria o extra, né? Como o senhor disse, é algo, uma recompensa por aquilo pela vida com Deus que você teve. E vocês sabem que essa coroa da qual Paulo fala, e também o Apocalipse fala, não é uma coroa, não é uma coroa de rei, nem de princesinha. É uma coroa de corredor. Quando eles viviam no mundo grego, né? E os gregos criaram as Olimpíadas. E a principal prova das Olimpíadas é a maratona. E eles recebiam, ao final, os vencedores recebiam, ao invés de medalhas, recebiam coroas de louros, né? De louro, não é os filhos da Anne, não. É coroa Da feijoada. da feijoada, né? É coroa da plantinha, chamada louro, né? E eles faziam essas coroas com ramos de louros e então colocavam na cabeça. As últimas Olimpíadas até teve também, a pessoa recebia a medalha e a coroa. Então, é isso aqui, é uma representação de glória, de prêmio, né? De recompensa. Bom, até que o apóstolo Paulo diz, essa coroa é corruptível, ou seja, ela vai se acabar. Você guarda aquela coroa de folha, já ela está seca e as folhas estão caindo, ela se desmancha. Corruptível é isso, vai se desmanchar. Mas nós corremos por uma coroa incorruptível, ou seja, a vida em Cristo lá no céu. Mais algum comentário, Vitória? Posso continuar? Pode continuar. Ok. Então, felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz: Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, os que lavam suas vestes, ele está falando dos que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, foram purificados pelo sangue do Cordeiro. E diz eles têm direito à árvore da vida, e eles podem entrar na cidade pelas suas portas. Então, é a volta ao Jardim do Éden, que foi fechado, né, quando o homem foi expulso depois de pecar, e aí ele foi colocado aqui, como diz a palavra, né, foram colocados querubins e uma espada que se movia, né, e que não permitia que o homem voltasse para aquele lugar, para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Mas agora, em Cristo, que é a própria árvore da vida, o acesso está liberado, como nós vimos domingo no Conexão Renovo, né? Salmo 15, se não me engano, domingo. Então, é exatamente essa liberação do acesso. O véu foi rasgado, o acesso, o caminho foi aberto, o acesso está liberado para todos. Felizes os que lavam as suas vestes. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. João 7, 37 e 38 diz assim, João 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória
Glória a Deus, né? Então, o Senhor está dizendo a mesma coisa lá no Apocalipse, que ele disse, no meio de uma festa, num calor infernal, estava todo mundo ali em Jerusalém, naquela festa que reunia o povo de Israel, e aí Jesus se levanta no meio da multidão, naquele sol quente, e ele diz, está com sede? Venha a mim e beba, né? Então ele se levanta e diz, tem alguém com sede aqui? Então vem para mim, eu tenho água, porque quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Graças a Deus. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa ou alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Era comum os livros, as profecias, terminarem com esse tipo de declaração, né? Diz, olha, aqui é o seguinte, quem mexer nesse texto aqui, esse texto está selado, quem mexer vai receber uma maldição, né? Eles tinham a prática de copiar a mão, É tipo, né? pastor, é tipo colocar o texto em PDF na época. Exatamente, né? Como não tinha PDF, que impede do pessoal mexer no texto, né? Não tinha senha, né? PDF tem PDF com senha e tudo, né? Então eles tinham lá no finalzinho, ó, quem for copiar esse livro, porque eles tinham os escribas que iam copiar, inclusive, para ter a garantia de que os livros estavam exatamente iguais à sua cópia, eles contavam as letras, né? O Word faz isso, né? O Microsoft Word, ele conta as letras, né? E diz para ele, ó, tem tantos caracteres. Então eles faziam isso, contavam quantas letras tinha. Se essa contagem batesse no final, então aquela cópia seria autorizada a ser usada. Se não batesse o mesmo número de letras, aquela cópia seria descartada, com todo o trabalho que ela deu, seria descartada. E daí nasceu a profissão de contador, porque contavam as letras das cópias, né? Legal, né? Pois foi daí que nasceu essa profissão. Muito bem. 1 Pedro 1, 24 e 25 diz, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. E Mateus 5 e 18 nos diz, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Isso é o que diz o Senhor Jesus. E nós cremos que a palavra dele permanece para sempre. Tudo que nós estudamos aqui, nessas terças-feiras, tudo que nós estudamos no livro de Apocalipse, tudo que nós estudamos dos outros livros que nós já estudamos aqui, nada passará, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. E sim, venha em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Algum comentário mais? Não, só para avisar que no YouTube não teve, não. Ok. Samara, Rosana, pode falar. Eu anotei na minha Bíblia, depois do Apocalipse,
quando eu li as Crônicas de Nárnia, no último livro, né, ele fala também, ele faz o capítulo final fazendo um paralelo com o Apocalipse, né, com o novo céu e a nova terra. E ele faz uma descrição tão bonita, posso ler? Pode sim, claro. Ele diz assim, sobre esse momento, né, que todas as coisas foram consumadas, ele diz, acabaram-se as aulas, chegaram as férias, acabou-se o sonho, rompeu-se a manhã. E à medida em que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias, e podemos dizer, com absoluta certeza, que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras não haviam sido apenas a capa. YouTube. Tivemos dois comentários depois lá, né? O Tiago Luiz falou um pouco sobre a água viva, né? Que houve outro momento que Jesus falou sobre isso, né? Com a samaritana. E a Luiane colocou que interessante que ele diz 3 vezes que vem em breve, para a gente ficar bem atento que está próxima a volta de Cristo. Amém. Rosana? Maraná. Amém. Como é maravilhoso, Senhor, poder estudar esse livro, essa profecia, poder cada dia mais, Senhor, ter convicção, ter certeza de fé nas coisas que o Senhor deixou para nós, do amor. Veremos, Senhor, a construção, Senhor, sim, aí sim, um novo tempo, uma nova sociedade, Senhor, onde pessoas não terão mais doenças, guerras, não haverá, Senhor, tristeza, não haverá choro. Como disse o Senhor, vai escrever conosco. Ó, Senhor, nós ansiamos por esse dia, Senhor, pela tua presença, Senhor, eternamente, pela tua presença aqui visível, Senhor, a nós, pela tua presença em cada confim desse universo, dominando todas as coisas, com o teu resplendor, com a tua glória, onde todos vão poder ver, todos vão reconhecer que o Senhor, é Rei de toda a terra, de todo o universo, de todas as coisas criadas. Nós ansiamos por isso, Senhor. Venham o teu reino, Senhor, e nos ajuda como a tua igreja a abreviar esses dias, Senhor, e a irmos em direção e ao teu encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, quando você estiver passando por lutas, por tribulações, você diga para os problemas, você diga para as lutas, você diga para você mesmo, você diga para as pessoas que estão ao seu redor, diga até para o inimigo. Você diga, eu já li o fim do livro, e eu sei como ele termina, e nós somos a parte que vence, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um forte abraço, foi bom demais estudar o Apocalipse com vocês. Vamos para uma nova etapa agora. Já já a gente vai dizendo para vocês. Deus abençoe e Maranata, ora vem, Senhor Jesus.